Eu já quero chamar o meu amigo que está lá do outro lado, grande Peter Scheuer, está aí. É gurizinho que traz sempre a informação do tempo, Peter Scheuer. Primeiramente, boa tarde, está me ouvindo bem, Peter? Oi, Eduardo, tô ouvindo sim. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo tranquilo. Peter, quero saber primeiro o seguinte, virada do tempo. Qual é a previsão dessa chuva continuar? Primeiro vamos falar da previsão, para depois falar do frio. Diga lá, da chuva. A gente tem um quadro aí de mudanças no padrão atmosférico, né? A gente estava sobre o domínio de uma massa de ar quente que pendurou aí pelo menos aí por 15 dias aqui na região aqui de Chapecó, na região aqui do oeste. E agora esse comportamento do tempo ele foi rompido por uma frente fria, né? Então é uma frente fria que está aqui sobre o estado, né? Essa frente fria ela vem organizando muitas nuvens carregadas, vem favorecendo uma queda mais acentuada da temperatura. Então a perspectiva é que nós mantenhamos um quadro de tempo mais instável, chuvas ocasionais de intensidade fraca, moderada, algum que outro momento assim que a gente pode ter alguma trovoada, alguns momentos assim que a chuva ela fica mais fina, uma chuva mais mansa, e outros momentos que essa chuva ela é mais moderada. Hoje aqui na nossa região a máxima deve ficar em torno aí dos seus 15 a 16 graus, e tudo está indicando que tanto nessa quinta, sexta e sábado, nesses 3 dias a gente vai ter um pouco de abafamento, justamente porque a gente vai ter pancadas de chuvas com trovoadas, seguidas de momentos de melhoria, onde nesses momentos de melhoria o sol até pode aparecer. E se o sol aparecer, como o asfalto vai estar meio molhado, vai ter aquele vapor d'água, a gente pode ter abafamento. Isso pode reforçar em novos temporais. Então, na quinta, sexta, sábado, esses 3 dias aí, eventualmente algumas pancadas com trovoadas podem acontecer. Por exemplo, a temperatura amanhã não passa muito dos 22, 23 graus, já na sexta-feira pode chegar até uns 27, 28, porque o sol ele vai aparecer bem durante o dia, mas só que esse calor associado à umidade pode reforçar em alguns temporais. No sábado, aquele tempo mais fechado, com chuva, trovoada, e no domingo começa a melhorar o tempo e volta a cair a temperatura. Eduardo? E para a semana que vem, o que a gente pode falar? Tem muito frio ainda para esse inverno? Como é que será a semana que vem e a previsão? O pessoal diz assim, olha, eu acho que agora vai ser o último frio. Depois não tem mais. O que você diz para o nosso povo? Como a gente teve um período de tempo mais seco e com temperaturas mais elevadas para a época do ano, a gente vai ter que ter uma compensação da atmosfera. A atmosfera ela nunca dá pulo. Então, se a gente teve agora um calor fora de época, a gente vai também ter um frio fora de época. Então, o que está indicando é uma outra massa de ar frio na próxima semana. Ela deve ser com intensidade moderada a forte. Então, na próxima semana, provavelmente que a gente já deve ter uma queda mais acentuada da temperatura. Vai ter uma outra frente fria que vai passar na próxima semana, que deve estar trazendo chuva, frio e queda violenta da temperatura. Daí a gente vai ter condição ainda para ter formação de geada. Então, na próxima semana, ainda que nós tenhamos aí uma frente fria que deve estar passando, tem condição para ter queda na temperatura. Depois dessa massa de ar frio que a gente vai ter uma outra frente fria lá no final do mês que deve estar trazendo frio novamente. Então, o frio ainda está previsto. Pelo menos umas 2 massas de ar frio até setembro deve ter. A primeira quinzena de setembro, a gente começa a ter a formação de áreas de instabilidade que são reforçadas pelo sistema de baixa pressão que vai estar ali no norte da Argentina e ali na região da Baixa do Chaco, ali no Paraguai. Então, essas instabilidades devem estar trazendo aqueles temporais de primavera já. Então, ali na primeira quinzena é mais chuvoso, a segunda quinzena é mais seca. Outubro provavelmente vai ser um mês mais chuvoso, mais tempestuoso, a gente vai ter aqueles temporais típicos de primavera, granizo, ventania. Novembro deve ser um mês mais seco, com frio tardio, provavelmente a gente vai ter a transição de massas de ar frio ainda no mês de novembro, e que é aquela história que eu falei, da compensação da atmosfera, ela nunca dá pulo. Se agora teve calor, vai ter frio fora de época. E provavelmente o verão ele vai ser muito parecido com o do ano passado. Dias ensolarados, dias de tempo seco, friozinho pelas manhãs e quente durante as tardes. Muito bem. Só para arrematar, Peter, o Rio Irani, fomos fazer umas imagens lá para a região de Arvoredo. Tá bem baixo, tá? Uns 2 metros. Dá para enxergar a laje do rio, mais ou menos, lá.
Aqui na nossa captação está tudo tranquilo. A água vai estabilizar ou podemos ter problema aí para as próximas semanas e para o próximo mês? Bem rapidinho. Assim, o que está indicando é chuva irregular. Ainda que a gente teve esses últimos dias de tempo seco, ainda a gente vai ter ainda, pelo menos no total, no somatório total dessa chuva que vai acontecer hoje até domingo, em média uns 80 a 100 milímetros. Até acima de 100 milímetros a gente pode ter. Então eu acredito que a chuva ela vai ficar dentro da normalidade esse mês, mas algumas cidades aqui do oeste e extremo oeste pode ter problemas com relação a essa questão de chuva. Então, algumas estações meteorológicas podem ficar até abaixo da média. O mês de setembro ele também vai ficar com chuva irregular. A primeira quinzena é mais chuvosa e a segunda quinzena é mais seca. Provavelmente novembro vai ser também pode apresentar alguns problemas, alguns reservatórios e alguns rios aqui da nossa região. Muito bem. Peter Scheuer, obrigado pelas informações e sucesso no teu trabalho aí, tá ok? Valeu, Eduardo Prado. Grande abraço aí para você, tudo de bom. Conversamos, hein? Conversamos, meu irmão. Peter Scheuer aqui no Balanço Geral. Já tem uma parcial dos próximos dias, um parcial aí até lá, já quase falando de verão. É assim que funciona aqui. Parcial, mais ou menos dá para imaginar o que vai acontecer.